Gravando. Boa tarde, o nome do seu completo, por favor. Boa tarde, Excelência. Fernando Sastre de Andrade Filho. Tá. Fernando, o interrogatório aqui é a oportunidade que o senhor tem para apresentar a sua versão em juízo, tá bem? O senhor também tem direito ao silêncio, não precisa responder as minhas perguntas, nem da doutora, nem dos doutores, se assim o senhor achar melhor. O senhor quer se manifestar em relação à acusação? Às Sim, acusações, melhor dizendo? sim, Tá. O senhor tem ciência das acusações que são feitas contra o senhor? sim. Tá. O senhor tem quantos anos? 24. Trabalhava à época do fato? O Sim. que o senhor fazia? Eu tenho uma empresa de terceirização de mão de obra e trabalhava na empresa do meu pai também. Tá. Mas qual que é a sua atividade especificamente? É administrador? Eu atuava na área do financeiro, na empresa de comércio de ferragem para construção, e na construtora eu trabalhava na administração. Tá. Fernando, em relação às pessoas que foram ouvidas aqui na audiência que realizamos no final do mês de junho, o senhor tem alguma coisa contra elas? Tinha alguma desavença anterior contra essas pessoas? Não, Não? Tá bem. Então me conte, o senhor já respondeu algum processo criminal antes? não. Não? Seu estado civil qual é? Solteiro? Tem filhos? Não. Estudou até que série? Eu completei todo o ensino escolar. Médio? E também, completo. Ensino superior? Incompleto. Tá. Bom, me relata então o que aconteceu no dia 31 de 2021, 31 de março de 2024. Excelentíssimo. Só uma dúvida. Tá. O dia inteiro ou só à Não, o noite? dia foi à noite, né? A partir do momento que o senhor ali sai com a namorada e vai encontrar Certo. o Marcos Vinícius e a Juliana. Tudo bem. Bom, naquele dia, o Marcos e a Juliana, eles tinham entrado em contato com a Giovana e comigo, porque eles queriam se encontrar, a gente queria fazer alguma coisa junto. E aí, a gente combina de sair e combina de se encontrar no restaurante ali que chama Porqueteria. Uhum. E aí a gente chega na porqueteria, o Marcos e a Juliana eles já estavam lá com o carro estacionado. Eles esperam a gente estacionar e entra todo mundo junto. Aí a O gente senhor e a pede, sua namorada foram para lá também de carro. sim, eu e a minha namorada, Tá, Giovana. tá. E aí a gente entra na porqueteria, pede uma mesa e eles colocam a gente na mesa externa, que eles chamam de beco, porque é uma vielinha sem saída e montam umas mesas ali. E aí Chegaram lá que horas no local? era umas 8 para 9. Tá. Vocês foram jantar lá, né? Sim. Tá. Houve consumo? Você ficava até que horas nesse local? A gente saiu de lá, era umas 11 e pouco. Tá. Os quatro também, né? Sim, todos E juntos. jantaram no local? Sim. Houve consumo de bebida alcoólica? O Marcos, a Giovanna e a Juliana consumiram bebida alcoólica. O senhor não. Eu não consumi bebida alcoólica. Por que não? Porque eu não queria consumir bebida alcoólica, eu estava Hum. dirigindo Hum. e não é uma necessidade que eu sinto consumir bebida alcoólica. Tá. Eles beberam o quê? O Marcos, a Juliana e a Giovana. A princípio, a Juliana e o Marcos eles pediram um drink da casa para provar e a Giovana pediu uma caipirinha que ela não tomou, não gostou do sabor, que eu não me Hum. lembro agora qual que é. Hum. E depois ela acompanhou eles no mesmo drink da casa. Tá. Sabe se eles pediram outras bebidas? Não me recordo. Tá. O senhor se lembra o que consumiu lá?
de bebida? Eu? É, Eu consumi água. água. Sim. Tá. E aí saíram de lá por volta de 13 horas, de 23 horas, perdão. Isso. Era umas 11 horas da noite quando nós saímos de lá Hum, e fomos pra casa de pôquer. tá. Todos? Nós quatro. Tá. Nos mesmos carros, assim como tinham ido até o N- restaurante? Não. Quando nós vamos até a casa de pôquer, o Marcos vai comigo no carro e Hum, a Giovana vai com a Juliana. tá. Chegaram na casa de poker que horas? Era umas. Eu posso estar enganado, mas eu acredito que era um pouco antes de 11h30. Era umas 11 e pouquinho quando Hum, nós chegamos lá. tá. E, e jogaram poker lá no local? Sim, nós entramos, fizemos um reconhecimento ali, olhamos as mesas Hum. e escolhemos uma para sentar. Quem que jogou? Eu e o Marcos. Tá. Houve consumo de bebida, de sua parte nesse momento, durante o jogo? Não, Não. O Marcos consumiu? não sei dizer. As respectivas namoradas ficaram com vocês ou ficaram em outro local? Elas ficaram num local que fica próximo do buffet. Tem um buffet lá de Hum, self-service de comida e fica disponível ali umas cadeiras para quem não está jogando ou quer fazer alimentação. E aí elas ficaram nessa área. tá. E vocês ficaram no local até que horas? Até umas 2h pouco da manhã. Tá. Ficaram mais ou menos o quê? Umas 3 horas lá no local. Sim. E beberam, consumiram o que lá no local? Eu não comi nada, eu só tomei água também. Tá. Tinha algum tipo de serviço ali nesse estabelecimento comercial? Tipo open Sim. bar? é, sim, você paga a taxa de entrada, que é convertido em crédito de jogo, e aí você tem o consumo aberto, tanto para comida quanto para bebida. Tá. E tinha comercialização, e tinha, era oferecida bebida alcoólica no local? Eles tinham à disposição, Ah, mas tá. aí você fica ao critério de quem está ali pedir o que quiser consumir. Tá. E por volta de 2 e pouco, como o senhor falou, da manhã, vocês saíram do estabelecimento? Isso, aí Foram, nós saímos. e foram para onde? Nós estávamos indo para minha casa. Tá. É, por que que decidiram sair? De quem que foi a iniciativa de deixar o local e ir para sua casa? A Giovana, ela já estava um tempo pedindo para ir embora, que ela não estava jogando e para ela já estava entediante ficar ali. E aí ela Hum, estava o tempo todo falando para a gente ir embora, para a gente ir embora. E aí, por isso que nós decidimos ir para minha casa. tá. Houve alguma discussão, entre o senhor e a Giovana na saída dessa casa de pôquer? Não, não houve Não? discussão. Tá. E o senhor, de certo, deve ter visto as imagens, que a Juliana teria gravado ali nesse momento que vocês estão saindo. O senhor chegou a ver as imagens? Sim, Aquilo que está retratado ali naquelas imagens aconteceu? sim, Salvo engano, o senhor está sentado ali na cadeira do motorista, do veículo. sim. É isso mesmo. Se o senhor me permite falar, É, gostaria de esclarecer ali aquele momento, é, que aquele vídeo era só um momento de descontração, que estávamos todos nós ali, e por hum, isso que a Juliana gravou aquele vídeo. tá certo. E como é que vocês foram para sua casa? Nós fomos o Marcos comigo no carro do meu pai e a É. Giovanna junto com a Juliana. Por que que a sua namorada não foi com o senhor e o Marcos é que foi com o senhor? Porque nós estávamos todos indo para minha casa. Sim, você. Era essa a razão, então. E as duas foram Sim, em um carro e o senhor foi com o Marcos para
no outro carro, né? No seu carro. O Sim, senhor estava conduzindo o veículo? sim. É. E aí, como é que foi esse trajeto? Ali na saída da casa de pôquer, é, a Juliana estava estacionada atrás de nós, e aí ela embica para sair da vaga e dá farol para eu sair. Aí eu dou seta, avisando que ia sair, saio da vaga. Aí ali eu passo por pelo menos 3 vias até chegar em um cruzamento com a Demétrio Ribeiro, que eu desço à esquerda para sair na Salim Faramaluf. Para entrar na Salim, Esse era o caminho que o senhor faria normalmente? sim, É. sim. E ali na bifurcação da entrada da Salim Faramaluf também tem um sinal de parada, porque é uma via movimentada. Eu paro o carro e olho o movimento e vejo quando eu posso acessar a via. Acessei a via, eu estava ocupando a faixa da esquerda e a faixa estava na faixa da esquerda e do meu lado direito, a pista do meio, tinha um carro emparelhado em velocidades compatíveis comigo. Só que Hum. a pista da esquerda, que é onde eu estava, ela é encurta. Então eu tinha que sair daquela pista, tinha que sair daquela faixa. E E aí, sabe dizer que carro que era esse que estava ali na pista central? não sei dizer, Não. não. E aí quando eu vejo que a pista estava encurtando, eu aumento, subo a velocidade para ocupar a pista do meio. E aí é nesse momento que eu já encontro com o veículo do Sr. Arnaldo. Tá. E não era o veículo da vítima fatal, não era esse que estava ao seu lado ali, né? Não, Tá. Então o senhor acelerou e aí então é quando acontece a colisão? tem. Tá. O senhor se recorda qual é a velocidade que estava trafegando quando saiu logo ali da casa de pôquer? Eu saí muito devagar. Eu conduzi muito devagar porque não tinha espaço para acelerar ali, é um caminho de lombada e valeta. Tá. E aí, quando ingressou na Salim Faramaluf, se lembra qual era a velocidade que estava conduzindo o veículo? Na velocidade da pista, 50 por hora. Tá. Salvo engano, o senhor mencionou que estava com uma velocidade superior a essa, né? Quando foi ouvido pela primeira vez, no dia Sim, 1 de abril. eu mencionei a velocidade que eu achei que eu estava quando eu dei a acelerada para sair para a pista do meio. Então, o senhor só superou o limite ali regulamentado no momento que o senhor acelera o carro naquele instante, é isso? Foi o único momento que eu Tá. saí. Do momento que o senhor acelera para o momento da colisão, sabe dizer qual foi a distância que percorreu? Muito pouco, foi muito rápido. Na hora que eu saí da pista da esquerda e fui para a pista do meio, já encontrei com o carro do Sr. Arnaldo e eu tentei frear e tentei desviar para a esquerda de novo, mas não foi possível. Tá. Houve a colisão. Houve a Depois da colisão. colisão, o senhor saiu do carro para se situar ali o que estava acontecendo, o que o senhor presenciou? Naquele momento que houve a colisão, eu desmaiei e quando eu já me recobro a quando eu já me recobro a memória, eu já estava fora do carro. Alguém me Hum. tirou do carro, eu não sei quem é. E aí eu tô na calçada da via, e aí eu me lembro de levantar a cabeça assim e ver o Marcos. E ver um. Marcos estava dentro do veículo ou estava fora do carro? Não, já tava fora. Estava E fora. tava fora. Ah, E aí quando eu levanto a cabeça, eu já vejo o Marcos deitado no chão, gemendo com muita dor. ah. E aí depois disso, quando o pessoal que estava ali viu que eu já estava levantando, acordando, eles me colocaram para sentar num canto ali e falaram: não sai daí, não faz nada, já estamos chamando um resgate, tudo. Tá. E ali Esse pessoal que o senhor mencionou agora, o senhor sabe quem que é? Eram pessoas que estavam ali transitando pela rua ou eram pessoas que pararam o carro? eu não sei.
Eu não lembro do rosto de ninguém que estava lá. Tá. Ah, o senhor chegou aí até o veículo em que colidiu para ver qual era a situação da vítima? Não, eles não me deixaram sair dali da onde eles me colocaram sentado, eles falaram para não me mexer. Ah, Eu também eu tava com uma sensação totalmente estranha, minha visão estava turva, meus músculos estavam todos enrijecidos. tá, Tava... tá. Aí o senhor sabe dizer que momento que chega a polícia? Aí eu me lembro de muita coisa ali do pós-acidente, mas eu não consigo ter uma ordem cronológica disso na minha mente. Então, eu lembro o momento que chegou a polícia, que eles vieram coletar os meus dados, eu lembro do momento que chegou o resgate, só que eu não consigo montar essa ordem cronológica, falar quem chegou Tá, primeiro. tá. A sua mãe também esteve no local, Sim, correto? Quem, correto. quem que fez contato com a sua mãe, o senhor sabe? A minha mãe, ela estava ligando no meu celular e algum rapaz que estava ali na hora pegou e atendeu. E comunicou o fato a ela? Comunicou o fato, pediu para ela ir até o local. Tá. Ela chega no local, o senhor sabe dizer se antes da polícia, depois da polícia, antes do resgate ou depois? Não sei dizer. Não. Quem que foi socorrido ali pelo resgate? A primeira pessoa a ser socorrida foi o seu Arnaldo, Ah, porque ele estava em estado mais grave, mas eu não cheguei a ver ele. E depois do seu Arnaldo foi o Marcos, que foi socorrido. tá. O senhor se feriu por conta da colisão? Sim, eu O que que fraturei, foi? eu fraturei duas costelas Ah, e, se eu não me engano, três ossos da face. tá. Tinha algum sangramento ali na hora? Você percebeu? Tava sangrando o meu nariz e a minha boca. A minha Tá. boca, a minha boca estava sangrando por conta de um corte e o meu Uhum, nariz estava sangrando porque eu fraturei esse osso embaixo do olho. tá. Em algum momento ali, apesar de o senhor não se recordar aí cronologicamente os fatos todos depois da colisão, em algum momento, se lembra se vomitou no local? Vomitei. Por quê? Não sei, acredito que por conta da ansiedade. Tá. A sua mãe esteve lá no local, como o senhor falou já. Chegaram a conversar com a polícia, com os policiais militares do local? Sim, Se lembra do que foi a conversa? Em que nós, termos con- foi? nós conversamos com ele, com o policial. Tiveram dois momentos de conversa com a polícia. O primeiro momento foi, na verdade, três momentos. O primeiro momento, só eu e o policial, quando ele coleta os meus dados. Depois, passado isso, teve um outro momento, que é quando é, minha mãe conversa com ele para me retirar do local, para me socorrer. E aí o policial autoriza. E aí, quando a gente já estava indo embora, a outra policial chama a gente de novo para coletar os dados no sistema dela. E Hum, aí, nesse momento, teve a terceira conversa. tá. Seu tio também estava no local? Sim. Ele chegou como lá? Foi com a sua mãe? Foi sozinho? Depois que a minha mãe chegou no local, ela ligou pro meu tio, porque o meu pai estava na praia. E Tá. aí, E aí ele chega depois. e aí ela ligou pro meu tio, porque ele é meu padrinho também e mora ali perto. Tá. Sabe se alguém entrou dentro do veículo depois da colisão, do seu veículo dentro da colisão, se alguém mexeu, tirou algum objeto lá de dentro? Não sei dizer. Tinha garrafa de vidro ou de plástico dentro do veículo, do seu Não, veículo? não tinha garrafas. Verde, azul, isso foi mencionado em depoimentos anteriores aí, por testemunhas em juízo. Não, não tinha. Não? Tá. O Marcos, o senhor falou que ele consumiu bebida alcoólica, pelo menos lá no restaurante, né? Sabe dizer, acho que eu já perguntei isso para o senhor, mas se ele consumiu na casa de pôquer? Se o Marcos consumiu, É.
Não sei dizer. No percurso do poker para sua casa, ele consumiu alguma bebida alcoólica no seu carro? Não, nós não saímos com nenhuma bebida. O carro era do meu pai, Ah, e jamais deixaria consumir qualquer coisa ali dentro. tá. O senhor estava sentindo dor na hora, ali no momento, depois da colisão? Então, como eu disse, eu tive uma sensação muito estranha. Eu não sentia dor ali na hora. Eu sentia a minha visão bem turva, assim. Estava enxergando tudo bem escuro, mais escuro do que parecia. E meu corpo estava pesado, meus Tá, músculos porque estavam o senhor viu duros. as imagens, o senhor viu as imagens, especial as câmeras corporais dos policiais, o senhor chegou a ver as imagens? Sim, Aparece ali o senhor junto com a sua mãe bastante desesperada para prestar atendimento médico para o senhor e tal, inclusive seria essa a razão pela qual queria sair rapidamente do local, né? O senhor sim, chegou a ver essas imagens? sim, Aquilo aconteceu tal como foi registrado? sim, Tá. A sua mãe aparenta ali, né, demonstra ali um nervosismo, uma preocupação grande em encaminhar o senhor para atendimento médico. Foram, depois, quando foram liberados, o senhor não chegou a fazer teste de etilômetro, fez? não, não foi Não, oferecido. não foi oferecido. Não. Tá. E saíram do local, e como é que foi? Por que parece que a Polícia Militar autorizou que vocês saíssem do local, né? Sim, Por qual motivo? porque a minha mãe ela queria me levar para o hospital. E o senhor não esperou o atendimento médico assim como foi prestado para as vítimas? Então, o que foi quando a segunda ambulância levou o Marcos, aí a minha mãe e o meu padrinho que já estava lá, eles perguntaram sobre a terceira ambulância. E aí Hum, eles foram informados de que não teria mais nenhum resgate. uhum, Essa foi a informação que foi passada. Por isso que teve o interesse da minha mãe de me socorrer. tá. E o que ficou acordado ali com os policiais que vocês fariam? De que a minha mãe me levaria para o hospital. E aí vocês foram para onde? Aí a gente foi para minha casa. Por quê? Não sei. Aí a Já que a minha sua mãe mãe. estava preocupada em atender, prestar um atendimento médico, isso é possível verificar nas imagens, né? Isso não é nem juízo de valor, dá para ver claramente a preocupação dela. O senhor estava ali, pelo que relatou, ferido, inclusive sangrando. Por que que não foram para o hospital? Eu não sei porque a minha mãe não quis me levar para o hospital. Ah, Ela simplesmente nós fomos para casa ah, e quando chegamos em casa, eu tirei toda a minha roupa na lavanderia e fui tomar um banho para me limpar, porque eu estava sujo de vômito. hum, E aí ali no banho, refletindo tudo aquilo que estava acontecendo, eu bem em crise e minha mãe me tirou do banho, me deu 2 comprimidos para tomar e aí eu dormi. tá. E a sua mãe, o que que ela fez? Eu não sei. Não. Tá. Consta que ela tomou medicação calmante aqui, também dormiu, só no dia seguinte acordou e tal. Foi isso? Sim, Tá, acredito que sim. tá. E aí o senhor se apresenta na delegacia, quanto tempo depois? 2 dias depois. 2 dias depois. Nesse ínterim, no dia seguinte, foi até o hospital? Não, no dia seguinte, quando eu acordo, eu chamo a minha mãe, porque até então nós não tínhamos a notícia da fatalidade que aconteceu no acidente. Ah, E aí no dia seguinte, quando eu acordo, eu chamo a minha mãe, ela vai até o quarto e hum, aí ela fala para mim, exclui todas as suas redes sociais. E aí eu já fiquei em choque, eu falei, meu Deus, o que que aconteceu? E hum. aí ela me conta, ela fala, o senhor faleceu. Aí ali acabou meu mundo de novo. Quando que vocês foram para o hospital para receber atendimento médico? Acho que, se eu não me engano, foi uns 5 dias depois. 5 dias depois.
Quais foram os ferimentos que o senhor teve? Consta que o senhor teve fratura em várias costelas, né? Eu fraturei duas costelas superiores do lado esquerdo. Ah, fraturas também nos ossos da face também, não era? Um do maxilar, Ah, esse, e parece ah, que um lateral, que eu não sei qual que é. e ainda assim não buscou atendimento médico imediato. Aí nós não buscamos o atendimento porque, na verdade, foi porque eu optei, porque eu estava com muito medo de sair na rua. Ah, Porque a gente, no dia seguinte, foi de extrema comoção esse fato e começaram a veicular muitas mentiras sobre o que aconteceu ah. e nós recebemos muitas ameaças. Bom, Fernando, me diga uma coisa, quando, voltando aqui agora, né, para aquele momento lá que o senhor está conduzindo ali na Sará, né, na Avenida Sará Maluf, o senhor disse que ao perceber que a pista ia estreitar, o senhor acelerou. O senhor sabe dizer qual que é a velocidade que estava o veículo nesse momento? Eu não sei dizer. A minha sensação era de que eu estava uns 60. Parecia que eu passei só um pouquinho a mais do limite. O laudo de local ali do veículo também atesta que o senhor estava numa velocidade muito superior, né? Algo em torno de 150 quilômetros, e que a colisão teria ocorrido num momento que o veículo estava a 115, 114 quilômetros por hora. Sabe dizer se era aproximado isso? Não, a minha sensação era de que eu estava só um pouco acima do limite. Sim, mas e o que mostrava ali o velocímetro na sua frente? Eu não olhei para o velocímetro, eu estava olhando para a pista. Tá. As testemunhas que estavam com vocês, com o senhor, né? A vítima, o Marcos Vinícius, e também a namorada dele, a Juliana, afirma, já tinham afirmado inicialmente, mas agora em juízo confirmaram essa informação de que o senhor teria, quando esteve lá com eles no estabelecimento, no restaurante, que também teria consumido drinks, né? Essa é a expressão que usam. Mais de um drink, inclusive. O senhor está me falando aqui agora que não consumiu nada. O senhor sabe por que essa discrepância de informação? Não sei dizer. Não. Não. O senhor consumiu naquela noite substância entorpecente? Não, Não. eu nunca. Especialmente ali na casa de pôquer? Não. Não. Também porque a Juliana, especialmente ela, fala que o senhor se apresentou ali de uma forma estranha e que isso, inclusive, foi o motivo para vocês saírem do local. A Giovana estava incomodada, que o senhor poderia estar sob efeito de álcool e tal. Seria essa a razão pela qual vocês saíram do local. Me recordo do momento do depoimento que a Juliana fala que eu saio do banheiro e ela percebe que eu cambaleio, algo desse tipo, ela Hum, disse. Mas hum. eu discordo, porque eu Mas só. isso não aconteceu. Eu não quero saber se o senhor concorda ou não. Só quero saber se Isso. isso não aconteceu. Não houve esse. Não da forma que ela contou. E como é que Porque foi, então? teve um momento que eu fui no banheiro, só que não foi. Após eu voltar do banheiro, nós não fomos embora e eu não cambaleei e nem tropecei. Ah, É, quando eu saí do banheiro, eu voltei para a mesa de jogo e continuei jogando por mais um tempo, até ir embora. tá. Não houve discussão entre o senhor e a Giovana, sua namorada, para sair do local? Talvez só o momento que ela queria ir embora e que eu não queria ir. Aí pode ser que esse momento, para quem de fora visse, poderia achar que seria uma discussão, mas para nós, eu pelo menos não considero uma discussão. Tá. E houve alguma discussão entre o senhor e ela com relação a quem iria conduzir o veículo no retorno para casa? Não, Porque o senhor estaria ali sob efeito de álcool? não. Não? O senhor continuou depois do fato, mantendo relação de amizade com a Juliana e com o Marcos Vinícius?
Sim, até o momento que saia as cautelares. Na verdade, o Marcos estava ainda é, em coma. Em- ele estava Estava no hospital, no consciente. hospitalizado, É. cirurgia inconsciente. Hum, Então, acho que 1 ou 2 dias eu tive contato com a Juliana para saber dele, perguntar dele. Mas depois que saíram as medidas cautelares, nós não tivemos mais contato. tá. Doutora Letícia, pelo Ministério Público. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, doutor. Mais uma pergunta. Quando os senhores saíram lá da casa de pôquer, o senhor foi então com o seu amigo dentro do carro e as namoradas foram num outro carro, é isso? O que que ficou combinado? O senhor disse que ia para a sua casa. Um carro ia seguir o outro, o que que ficou decidido? Discutiram previamente qual o caminho que seria feito ou não houve nenhum assunto sobre isso? Não, não houve. O combinado foi de nos encontrarmos na minha casa. Era perto a casa do senhor em relação a esse local? Sim, Mais ou menos quantos minutos? Só para ter uma breve noção. De carro. acredito que uns 10 minutos, 10 a 15 no máximo. Entendi. A colisão ocorreu depois de quanto tempo? O senhor tem alguma ideia ou não? Eu não me recordo. Durante a saída da casa de pôquer até o local do ocorrido, o senhor sabe se o carro de trás com as namoradas ficou. O senhor conseguiu acompanhar, ver se o carro estava seguindo o senhor ou o senhor perdeu de vista? Não, eu não estava acompanhando elas pelo retrovisor. Eu só estava fazendo o caminho de casa. Tá. O senhor não, em nenhum momento olhou o retrovisor e viu se elas estavam atrás ou não? Não, na verdade teve um momento que foi quando eu mencionei pro Excelentíssimo, que foi quando ela deu farol alto para mim passar na frente dela para sair da vaga e aí seguir o caminho. Tá certo. E o senhor, quando houve a colisão, o senhor disse que recobrou a consciência, estava na calçada. Até o senhor sair de lá, levou quanto tempo, aproximadamente? A sensação que eu tive lá era de que se passaram muitas horas, só que parece que foi quase 1 hora que eu fiquei ali no local. Durante essa 1 hora que o senhor ficou ali no local, algum bombeiro, algum socorrista chegou a conversar com o senhor? Teve um dos socorristas ali que ele estava vindo para me prestar atendimento, só que eu falei para ele, não, não, atende o Marcos, porque ele tá mais grave, ele precisa mais. E aí eles foram pro Marcos. Tá certo. Em algum momento o senhor pediu, o senhor relatou, né, que foram duas equipes, que não haveria uma terceira para o senhor, mas o senhor chegou a pedir para algum deles atendimento? Sim, após que eu não, a minha mãe pediu. E por Porque quê? ali, pode- Desculpa, pode continuar. porque ali na hora eu não tava sentindo dores. Eu tava sentindo uma sensação que eu nunca tinha sentido na minha vida. Como O eu que que o senhor comentei, estava sentindo, então? Se como não eu, era dor, era o quê? como eu comentei com o Excelentíssimo, eu estava sentindo a minha visão estava turva, estava tudo escurecendo, eu estava com os músculos enrijecidos, estava sentindo meu corpo bem pesado. Tá certo. Ali, naquele momento, eu não sentia que eu poderia ter fraturado algum osso. Em que momento que o senhor passou a sentir dor? Dor mesmo, de fratura, dor física? Eu só Percebeu desco... que tinha uma coisa errada mesmo?
eu só descobri no dia seguinte quando eu acordo, que aí eu vou levantar da cama da maneira que eu sempre fiz e aí eu senti uma dor muito forte na região abdominal. E aí eu descubro ali que alguma coisa deu errado. Certo. O senhor disse que ficou mais ou menos ali no local por volta de 1 hora, é isso? Aí chegou na casa do senhor, depois o senhor chegou a comentar que passou a receber ameaças. Que ameaças que o senhor recebeu? Quando eu entrei, abri a minha página do Instagram e o meu Facebook, o meu Instagram ele é fechado, mas já tinha muitas mensagens de pessoas que eu nunca vi na vida, falando que ia me achar, que ia me matar, que eu ia pagar pelo que eu fiz. E no Facebook também, mensagens desse tipo, me xingando, xingando minha família, mas ameaças de morte bem pesadas. Que horas que isso aconteceu? Depois de quanto tempo? O senhor disse que chegou em casa, né? Foi tomar banho, trocou roupa, sua mãe deu remédio, o senhor dormiu. Que momento que o senhor percebeu essas ameaças? Só no dia seguinte. Que horas, mais ou menos? Eu acho que era por volta de umas 10 a 11 horas da manhã. Tá certo. E essas ameaças, o senhor lembra dos horários em que foram feitas? Porque o senhor disse que foi por meio do Instagram, num perfil fechado. Lá provavelmente deve ter o horário em que eles mandaram as mensagens. O senhor sabe dizer? Não sei dizer o horário. Foi. Ok. Há também a notícia de que o senhor estava um pouco antes, alguns dias antes, com a carteira suspensa. O senhor sabe Sim, explicar o que aconteceu? Por que houve a suspensão dessa carteira? eu tive a minha carteira de habilitação suspensa de outubro até março, ou final de fevereiro, se não me engano. E eu acreditava que o motivo foi por conta de uma multa que eu tomei em 2019. Multa do quê? Uma Uma, multa, várias multas? Poderia explicar melhor uma o multa que de. aconteceu? Foi uma multa em 2019. Eu estava com o meu amigo na Avenida Paulista. E aí nós estávamos saindo do McDonald's, que é o Mac 1000. E aí nós estávamos parados no semáforo. E aí eu acelerei o carro parado para ele ouvir o som do escapamento. Só que eu não tinha visto que atrás de nós tinha uma viatura da polícia militar. E aí só que até então o policial não fez nada. Eu só fui descobrir isso depois, que foi quando o farol abriu e a gente saiu andando normal. E aí eu não sei se o policial ficou esperando a gente acelerar, mas nós não aceleramos. E aí ele deu a serenada para a gente encostar. E aí a gente encosta. E aí ele estava muito bravo, ele queria guinchar os carros. E aí, tanto que o companheiro dele que estava com ele lá na hora, ele falou: Meu, vocês estavam tirando a gente? O que que era acelerar na nossa frente? Só que eu pensei, eu nem vi que tinha um carro da polícia atrás de mim, e aí eu acho que foi por isso. Mas nunca existiu um racha. Então, essa história de que o senhor praticou um racho na Avenida Paulista, na verdade, o senhor está me dizendo que se trata de outro fato. O senhor apenas acelerou com o carro parado, é isso? É isso. Não Isso teria. aconteceu de noite, de manhã, o senhor lembra? Era umas 9. Não precisa Era, saber, mas era de noite, mas eu aproximadamente. não. Era entre 10 a 11 horas da noite. Tá certo. E esse Ou carro que o senhor levou, essa multa, estava no nome de quem? Do senhor? não, o carro era do meu tio. O senhor estava no nome do seu tio. Sim, Esse veículo que está envolvido aqui no caso, está em nome de quem? da empresa do meu pai. Da empresa, do seu pai. É, o senhor tem algum veículo no seu nome? Atualmente não. E da empresa do seu pai?
O senhor disse que esse veículo estava no nome da empresa do seu pai. Existem outros veículos também em nome da empresa do pai? Sim, Quando... E pessoa jurídica, certo? É isso. sim. Quando ocorre uma infração de trânsito, nesses veículos que estão em nome da empresa jurídica, como é que faz a notificação? Com quem é o responsável? Existe algum controle? Como é feita a indicação do condutor da infração? O senhor poderia me explicar? Não é feito um controle. Então, quando chega a multa, como é que é feito? A indicação do motorista? Ela é paga em duplicidade. O senhor poderia explicar melhor? É o quê? É uma multa? Em duplicidade seria o quê? Porque quando você toma multa e você não indica o condutor, você recebe ela novamente. Como se fosse uma multa por não indicação de condutor, é isso? Isso. E por qual razão o senhor trabalha na empresa, né? O senhor disse que Sim. qual é a sua função na empresa mesmo, lá do seu pai? Financeiro. Gerente financeiro. O senhor, como Sim. gerente financeiro, aprovava a penalização, a imposição, o pagamento de uma multa por não indicação de motorista? É isso? Então, Infrator da. na verdade, nós tínhamos ali um controle interno. E aí era a gente oferecer para o motorista. E se ele não quisesse transferir para o nome dele, era descontado dele o valor da duplicidade da multa. Entende? Então, os senhores pagavam e a pessoa responsável, quer dizer, os senhores sabiam quem era a pessoa responsável, é isso? E aí ele que Sim, pagava a duplicidade? sim, O seria descontado senhor dele. já cometeu alguma infração anterior em nome de veículos da empresa e já pagou essa multa por não indicação ou não? Eu já tomei multa de. Já tomei. Multa pelo quê? De rodízio, quando eu ia para a faculdade, já Excesso tive de algumas. velocidade, não? Não, Nenhuma. não me recordo. Ok. Sem mais perguntas, muito obrigada. Obrigado, doutora. Doutora Ana Letícia, pela vítima Marcos Vinícius. Boa tarde. Fernando, só um Boa tarde. esclarecimento. Você chegou a conversar com o Marcos ou com a Juliana logo após, alguns dias após o acidente, ou nunca mais? Eu não conversei com o Marcos porque ele estava hospitalizado, mas eu cheguei a ter contato com a Juliana pelo WhatsApp. E o que você conversou com ela? No primeiro momento, eu perguntei para ela como que estava o Marcos, como que estavam as coisas e tudo, e aí ela explicou a gravidade do problema que o Marcos estava passando, que ele estava em uma cirurgia que tinha algum risco e que nós tínhamos que estar orando por ele. Tá, vocês chegaram a falar de outro assunto, sobre o que seria dito sobre o acidente, algo assim? Não, teve um outro momento que ela mencionou no depoimento, que foi quando eu falei para que ela não se preocupe, para que ela não se preocupasse, que meus advogados iriam cuidar deles também. Só que quando eu disse isso, foi numa total inocência. Eu não tinha, nunca passei por isso. Eu não sabia que isso, enfim, eu não queria que ela se preocupasse com o problema. Eu queria que ela focasse tudo ali, se preocupasse só com o Marcos. E foi nesse Tá, sentido. tá. Você sabe se a sua família entrou em contato com eles? A minha mãe também conversou com a Juliana, mas eu não sei o que elas podem ter conversado. Tá bom, mas não. É isso. Tem mais. Obrigada, Excelência. Obrigado. Doutores pela defesa. Doutores, o microfone está desabilitado. Boa tarde, Excelência. Boa tarde. Boa tarde. Começo, acho que depois o Dr. Jonas faz. Fernando, Muito só bem. para esclarecer uma coisa aqui, você disse que a filmagem
que a Juliana ofereceu ao processo, ofereceu para o Ministério Público, foi um momento de descontração. A minha pergunta é, você estava falando sério ou você estava fazendo brincadeira? Eu estava fazendo uma brincadeira. Perfeito. Fernando, você vomita quando fica nervoso, ansioso ou não? Eu já tive, não é tão comum, mas eu já tive outras vezes que eu estava muito ansioso e eu vomitei. Certo. Fernando, o endereço que você informou para a polícia, para a policial Daisy, foi o endereço que você ficou depois do acidente? Sim, Qualquer pessoa poderia te encontrar lá a qualquer momento depois do acidente? sim, Foi alguém lá procurar você depois do acidente? não, Perfeito. Você teve algum contato com a senhorita Juliana depois que foi deferida a medida cautelar em seu desfavor? Foi imposta a cautelar em seu desfavor? não. Perfeito. Eu não tenho mais perguntas, passo a palavra ao meu colega Jonas. Oi, Fernando, boa Obrigado. tarde. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Ô, Fernando, quando teve esse suposto racha aí que a promotora falou, você tem noção que quando tem racha o carro precisa ser apreendido? Está na lei ou não tem? Não sei, não Tá, conheço a mas lei. o carro foi apreendido aquela noite? Não, Não foi apreendido. Ô Fernando, outra coisa, você, quando foi ultrapassar, quando pegou esse trajeto aí na Salim Falar Maluco, você tinha intenção de se matar? Você queria matar alguém? jamais. Eu jamais queria que qualquer coisa desse tipo acontecesse na vida de ninguém, quer que seja. Certo. Essas ameaças que você falou que você recebeu no outro dia, você deu para os seus advogados na época, que não eram eu, Eliseu, nem doutor João, você sabe se foi juntado no processo? Sim, nós encaminhamos alguns prints para eles. Aí todos foram juntados aí no procedimento? Você não Não sei sabe? dizer, Não não sabe. sei. Quando você falou, vamos voltar com a policial Daisy, que ela até esclareceu que a outra, não sei se é a mesma promotora com a imagem, eu não estou reconhecendo, que ela até fica na dúvida se é você ou sua mãe que estão dando as declarações para ela, porque foi tão perfeito. Foi você ou foi sua mãe? A Daisy já falou que foi você, o que foi? Foi eu que respondi as questões da policial Daisy. Tá, você pode pontuar, porque ali é muito importante para nós, para ter uma noção do seu estado, o que você respondeu, o que foi falado. Eu Eu não falei quero o meu induzir nome, você. passei os meus dados, o meu endereço completo, rua, CEP, número, apartamento. Você soube isso, você não precisou pesquisar alguma coisa, olhar em Não, celular, você foi falando com ela naturalmente. sim, naturalmente. Tá, quando você sai de lá, sua mãe falou que estava indo no hospital, mas ela falou, se não for para o hospital, você não pode sair daqui. Ela fez alguma exigência? A policial? Ou só hospital não sai? Não, ela não me lembra. Não lembro? Ela falou para você, ou vai para o hospital ou fica aqui. Teve esse? Não, ela não teve isso. Não teve. Ela não falou, vai ter que ir um policial junto com você, alguma escolta? Não, Falou isso? não falou. Não tem mais nada, Excelência. Muito obrigado. Tá bem. Nada mais, então. Encerrada a instrução. Pode encerrar a gravação, Rocha, por favor.